Exercícios de Atenas, Esparta, começando pelas perguntas: quais as características econômicas e culturais marcantes em Atenas? Características econômicas, tá? A geografia de Atenas era uma geografia com portos naturais, que favoreceu a pesca e, a partir daí, um intenso comércio marítimo. Então, essa era a força de Atenas. Os recursos econômicos vinham do comércio marítimo. Agora, características culturais é que a nobreza de Atenas, tá, os chamados aí eupátridas, eles podiam se dedicar a diversos tipos de estudo. Filosofia, né? A gente vê aí que Atenas é o berço da filosofia. A gente tem também o estudo de diversos tipos de ciências, a literatura, a poesia e a música. Então, características marcantes: comércio marítimo, estudo da filosofia, das ciências, da literatura, da poesia e da música. Ok? Quais características econômicas e culturais marcantes em Esparta? Esparta ficava na região do Peloponeso, tá? Que tinham campos extremamente propícios à agropecuária, ao mesmo tempo que era uma região montanhosa, cercada de montanhas, que era uma barreira natural para invasores. Então a gente tem ali a atividade da agropecuária, ao mesmo tempo que a geografia local fazia com que os espartanos tivessem uma proteção contra invasores, e esse isolamento também fez com que Esparta tivesse características muito específicas. Uma característica dessa específica, que é cultural, que era uma sociedade extremamente militarizada, onde as pessoas eram treinadas para o combate desde aí a mais tenra infância. Beleza? Defina democracia. Simplão, né, gente? Demo é povo, cracia é poder. Poder do povo, né? Ou demo é o povo, e cracia é todos, poder de todos, poder do povo, ou seja, todos estão participando do governo em igualdade, ok? Descreva como eram os esparciatas. Quando a gente fala em Esparta, normalmente a gente vê aquele filme 300 de Esparta e a gente fala dos espartanos. Lembrando, aqueles grandes guerreiros do filme, os grandes guerreiros da história não são espartanos, são esparciatas, a elite de Esparta. E essa elite era proprietária de grandes terras, ok? Eles recebiam, sim, um treinamento militar rigoroso desde a infância, eram a elite militar de Esparta, e tinham direitos, e eram os únicos que podiam participar do governo de Esparta. Então a gente pode falar que, entre aspas, cidadão e democracia em Esparta era só para os espartanos. Óbvio, não era uma democracia, porque não era governo de todos, era o governo de uma elite. Por isso que a gente fala que Esparta era uma oligarquia, governo aí de um pequeno grupo, no caso essa elite militarizada, dona de grandes propriedades e com direitos, ok? Agora, Atenas já é diferente. Quem era cidadão em Atenas? Para ser cidadão em Atenas, você tinha que nascer em Atenas. Nasceu em Atenas? Cidadão, top. Então, homem e mulher eram cidadãos de Atenas? Não. Só os homens atenienses eram cidadãos. A partir dos 21 anos, tornavam-se aí cidadãos, ok? E podiam dar a sua opinião política, votar, se candidatar a um cargo político, ok? No passado, era obrigatório também ao ateniense participar das guerras, dos combates em defesa da cidade, ok? Como o esparciata conseguia tornar-se cidadão, entre aspas, né? E participar do governo? Então, o esparciata, ele entrava no serviço militar aos 18 anos, ele ficava no serviço militar até os 30, participava das guerras referentes a Esparta,
ele tinha uma vida totalmente dedicada ao combate, ao militarismo, à defesa do status quo de Esparta. Quando ele fizesse 30 anos, ele se tornava aí um militar, entre aspas, aposentado. Mas até os 60, ele poderia ser acionado para participar de guerra. Então vamos lá, dos 18 aos 30, serviço militar. Aos 30, ele se aposentaria, receberia a aposentadoria. E a partir daí, ele podia dar a sua opinião política, ele poderia votar referente às leis que Esparta adotaria, ele podia se candidatar a cargos políticos, ele podia ser indicado a cargos políticos. Então, após o serviço militar, depois dos 30, ele poderia aí, sim, chegar a ter, né, direitos políticos. Inclusive, depois dos 30, ele recebia também uma grande propriedade para ele administrar e recebia lá um contingente de servos, dos ilotas, para que pudessem trabalhar na terra para ele, ou seja, que pudesse explorar ele. Quais problemas sociais e políticos o povo de Atenas enfrentava junto aos eupátridas? Primeiro problema do povo de Atenas, lá no início, não participavam da vida política. Não podiam emitir opinião, não podiam votar, não podiam se candidatar a nenhum cargo. O poder estava nas mãos dos eupátridas. Inclusive, só eles sabiam as leis. As leis eram orais. Então, já que só eles sabiam e as leis eram orais, eles manejavam as leis para beneficiá-los, ok? Então, a população de Atenas estava excluída do processo político. Outro problema: o cidadão de Atenas constantemente se endividava também para entrar em guerra, para defender Atenas. Então, ao se endividar para comprar o equipamento militar e não conseguir quitar, né, essa dívida, ele perdia, por exemplo, a sua pequena propriedade. Ele podia perder sua casa. Não tendo uma pequena propriedade ou uma casa, ele se tornava escravo. Então, graças a essa ferramenta aí de endividamento da população, você perdia a sua pequena propriedade, depois você perdia a sua casa, depois você perdia a sua liberdade, você virava escravo para pagar dívidas. Enquanto isso, os eupátridas iam só acumulando patrimônio e enriquecendo cada vez mais, ok? Quais problemas Drácon tentou resolver e como? O problema que Drácon tentou resolver foi que o povo não tinha leis às quais recorrer em qualquer tipo de problema. As leis eram da posse dos eupátridas. O povo queria leis escritas para poder consultar e fazer valer a justiça. Ok, Drácon escreve as leis. Agora o povo pode consultar. Mas as leis continuam favoráveis aos eupátridas, aos nobres, tá? E as punições são extremamente severas. Daí o termo conhecido como medidas draconianas. Quando a gente fala em medidas draconianas, são medidas extremamente duras, são punições pesadas. Era para resolver um problema com o povo, não resolveu, ok? E aí a gente vê o seguinte: quais leis Solon criou para melhorar a vida do povo ateniense? O que Solon faz, gente? Solon acaba com a escravidão por dívidas. É um alívio para a população, porque ninguém chegava numa situação de crise ao ponto de perder a sua pequena propriedade, perder a sua casa. Essas crises, normalmente, elas eram geradas pela nobreza de Atenas para empobrecer o povo e o povo acabar se tornando escravo, perder as suas propriedades. Era um mecanismo muito cruel da sociedade ateniense. E aí o que vai acontecer? Só acabou a escravidão por dívidas. Isso foi um alívio para a população. Outra medida que Solon tomou foi criar uma Assembleia Popular. Essa Assembleia Popular, o povo era consultado pelos políticos. O povo era ouvido. O povo tinha liberdade de expressar as suas ideias, ou seja, tinha voz.
podia falar, propor, reclamar e não ser penalizado. Ok? Beleza? Agora, como Clístenes mudou a política de Atenas? Simples, gente. Clístenes é o criador da democracia, que ele estabelece a democracia. Ok? Agora é o governo de todos. Agora, tem logo a ver com a outra pergunta, que é a base da democracia. Descreva os 3 princípios da democracia de Clístenes. A gente tem a isocracia. Ok? O que é a isocracia? Todos votam, todos podem se candidatar, todos podem participar do governo, da política. O que é a isonomia? Todos são iguais socialmente. Tem um nobre? Tem, mas ele não é melhor que você. Você não precisa se prostrar diante do nobre. Vocês são iguais socialmente. Outra coisa importante da isonomia: justiça igual para todos. Se um nobre demandasse contra uma pessoa do povo, ele não iria ganhar automaticamente. Haveria um julgamento justo, onde ambos pudessem apresentar seus argumentos, a sua defesa, e seriam julgados, baseados em fatos, não na posição social. Tá? E a gente tem a isegoria. O que é a isegoria? A isegoria é a liberdade de expressão. Eu posso falar das minhas ideias políticas, ideias religiosas, filosóficas, valores. Por exemplo, Sócrates, filósofo, ele foi condenado à morte por fazer filosofia e abalar, questionar o status quo social. Então, com a isegoria, agora você poderia expressar as suas ideias livremente. Agora, para a gente fechar aqui, gente, explique agogê e cripteia. O que é agogê? Agogê é Esparta. Agogê é o treinamento militar que o espartano passa desde a infância, ok? Ele é separado da família e vai passando por situações de sobrevivência, de combate, de luta, de aprendizado de combate para se tornar um esparciado. A cripteia é, digamos, a prova final, onde ele vai sofrer aí uma série de lutas, combates, situações de sobrevivência, onde ele vai mostrar que está apto a se tornar um membro do exército esparciado. Ok? Relacione Eupátridas e Ilotas. Aqui, rapaziada, olha só, troca Eupátridas. Pega aí o caderno, pega o caderno na questão 14, tá? Vamos lá. Vocês vão fazer o seguinte: vai substituir Eupátrida por Esparciata, ok? Relacione Esparciata e Ilota. Substitui, por favor, aí. Essa questão é sobre Esparta, tá bom? Então, como a gente vai relacionar esparciatas e ilotas? Os esparciatas eram a elite. Eles tinham grandes propriedades, ok? Quem que trabalhava nessas grandes propriedades? Os ilotas. Quem que eram os ilotas? Servos. E esses servos eram propriedade de Esparta, cedidos ao esparciata. Então o nobre de Esparta, ele tinha servos para trabalhar para ele numa situação análoga à escravidão. E mais, o ilota ele não tinha direito nenhum como ser humano. Ele não era considerado um ser humano. Tá? Direito político, menos ainda. Inclusive, por exemplo, o esparciata, durante o seu treinamento militar, ele podia, à noite, através aí de subterfúgios, camuflado, disfarçado, uma das provas era matar ilotas. Agora, os ilotas no cotidiano sofriam diversos castigos físicos, diversos tipos de abuso, e como não tinham direitos ou não eram considerados seres humanos, podiam ser mortos sem nenhum tipo de critério por
os seus proprietários, os esparciatas. Então, é uma relação de exploração. O esparciata explora o ilota. O ilota não é considerado uma pessoa, está numa situação semelhante da escravidão, pode sofrer qualquer tipo de abuso e morto a qualquer momento. Ok? Quem não era cidadão em Atenas? Mulheres. Mulheres não eram cidadãs em Atenas. Os escravizados também não eram cidadãos. Os estrangeiros também não tinham aí direitos políticos. Beleza? Para a gente fechar, como os tiranos de Atenas conseguiam poder? Gente, os tiranos, eles tinham esse nome porque eles governavam sozinhos, sem auxílio político. Agora, eles receberam esse poder, tipo, faça o que você quiser, governe do jeito que você quiser, por mais personalista e exótico que seja, porque o povo deu o poder a eles. Não veio do nada. O povo falou, nós queremos o seu governo personalista, exótico, cheio de manias e etc. Ok? A maioria dos tiranos foram mortos. Beleza, rapaziada? Fechamos? Top! O tio, se inscreva no canal do tio. Aí o que acontece? Eu vou postar esse bagulho, tá? E aí eu posto o link pra vocês. Tá? Show!